capítulo de número 3 e versículo de número 21. Enquanto os irmãos procuram, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar neste lugar. Agradecemos pela vida do nosso pastor Agemiro, pastor Leandro, pastor João, que tem nos confiado esta é a grande tarefa de estar aqui hoje. Hoje nós estaremos falando então sobre a doutrina da justificação. Pastor evangelista irmão Gilmar, ele fez uma introdução da carta aos Romanos. Após pastor Leandro, ele falou sobre a doutrina da salvação. Nós falaremos hoje sobre a doutrina da justificação e após daremos então continuidade com a doutrina da justificação, também da santificação e assim a seguir. Amém, irmãos? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém, irmãos? Pode sentar nesta. Confesso a Deus, irmãos, aos irmãos, que é um tema muito profundo para nossas vidas. É algo que mexe até mesmo com as nossas estruturas de salvação da nossa alma. Muitas vezes nós até ouvimos falar da justificação pela fé, mas nós não entendemos a profundidade que tem nessa doutrina. Para nós entendermos um pouquinho, irmãos, a transgressão, ela foi gerada no Éden. Ali quando Adão e Eva pecaram, entrou naquele momento o pecado e a morte através de Adão. Duas coisas entraram: o pecado e a morte. Quando eles saem do Éden, até o pastor Leandro frisou, nós nos tornamos devedores
nós nos tornamos, pelo pecado, inimigos de Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 12, se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos são pecadores. Todos nós tínhamos uma dívida com Deus. A Bíblia diz mais: não há somente isso, contaminou toda a humanidade. Romanos 3,10 diz assim: não há um justo sequer. Olha só o contexto. Não existe um justo sequer. Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não éramos mais merecedores da glória de Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. E continua, irmão: todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, são inimigas de Deus e escravo do pecado. Olha o quanto nós somos devedores. A morte espiritual é o atual estado do pecador sem Cristo. Ou seja, aquele que não aceita Cristo, que agora nós vamos entrar, ele está se dirigindo para a sua morte espiritual. Ou seja, se ele não aceitou a Jesus, que vai tirar ele do caminho da morte espiritual, ele já está condenado por não ter Jesus na sua vida. Mas a morte foi vencida. Efésios 2:1, irmãos, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Vivificou, ou vivificar, significa dar vida. Ou seja, estava morto, mas por Jesus nós nos tornamos vivos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, Romanos 5,17, a morte foi vencida na cruz do Calvário, que trouxe a vida aos que receberam ou recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário para fazer justiça, para que possamos e nós entrar um dia lá nas mansões celestiais. Amém, irmãos? E para quase entrarmos no nosso tema, Romanos, ou 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, lembra lá no Éden? Veio por um homem. A ressurreição dos mortos veio por um homem também. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos são vivificados por Cristo. Porque a morte e o pecado entrou por Adão, mas agora veio um para dar vida e nos vivificar, nos tirar do pecado e nos alcançar a salvação. Agora, irmãos, que nós temos a salvação através de Jesus, em Romanos 3, pelo qual nós lemos, a partir do versículo 21, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da salvação através da fé. Mas o que é
justificação, melhor dizendo. O que é ser justificado? Por que nós precisamos ser justificados se nós temos a salvação? Por que nós precisamos, já temos a salvação, nós precisamos ser santificados também? Nós vamos entender, nós vamos compreender. A Bíblia diz, irmãos, o que é a doutrina da justificação pela fé? A doutrina da justificação pela fé é o cerne da teologia paulina. Ou seja, Paulo, ele vai ensinar, Paulo vai esclarecer, vai tirar dúvida, porque naquele tempo de Paulo, estava tendo um conflito entre os judeus, entre aqueles que aceitavam Jesus. Os judeus diziam assim: não, eles não têm direito, porque o Jesus, ele era judeu, ele veio para os judeus. E Paulo entra dizendo assim: não, não é assim. Aqueles que aceitam Jesus, eles recebem o direito da salvação e são justificados os seus pecados. Ou seja, a justificação, ela quer dizer, alguém pagou um preço para que ele fosse justo e justificado. Mas alguém pagou um preço. E Paulo começou a ter esse discernimento de esclarecer ao povo naquele tempo, ao povo judeu. A Bíblia diz assim, irmão, utilizado especialmente quando em confronto direto com o ensino judaico. Um dos judeus cristãos que defendiam que o homem encontra a graça de Deus quando cumpre a vontade divina por meio da lei judaica. Ou seja, o judeu dizia assim: para te receber a salvação, para te ser justificado, tu tem que cumprir a lei. O que dizia a lei? Não matará, não roubará, não falar falso testemunho, não adulterará. Isso faz parte da lei. E aqueles que aceitavam a salvação, ou Jesus, os judeus queriam que eles primeiro praticassem a lei, para ser justificados. Mas Paulo diz assim: não, não é pelas obras da lei, é pela fé em Jesus. Não é pelo cumprimento da lei. Não, alguém morreu na cruz do Calvário, pagou um preço, e aquele que aceita Jesus através da fé é justificado. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz, irmão, ou melhor dizendo, a justificação da fé, ou pela fé, também é conhecida por sola fide, ou sola fide, que quer dizer somente pela fé. Ou seja, a justificação não encontramos de outra forma, não é pelas obras, não é fazendo aquilo que vai me beneficiar. Ou seja, eu trabalho 30 anos na igreja, eu construo uma igreja, eu sou responsável por um departamento, eu evangelizo, eu oferto, eu dizimo. Isso não vale para justificação. Nós vamos ver mais tarde. Ele vai valer para o nosso galardão, não para a justificação. Alguém pode dizer assim: mas eu faço tudo isso e vou ganhar minha salvação. Não. Aceitamos Jesus. Aquele exato momento que aceitamos Jesus, nós somos justificados, mas não pelas obras, pela nossa fé em Jesus.
Romanos 3:22 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Paulo estava dizendo assim: olha, judeus, os cristãos, qualquer um que aceitar Jesus, não tem diferença. Eles são justificados. Nós, irmãos que estamos aqui, aquele que aceita Jesus, não importa onde ele estava, não importa qual é a sua religião, no momento que ele aceita Jesus como seu Salvador, através da fé, ele é justificado, ou seja, ele se torna justo e merecedor da salvação. E Paulo está ensinando, isto é, para que não haja diferença, é para todos. Todos têm o mesmo direito, todos têm a mesma condição, porque nós éramos pecadores, não éramos merecedores, mas Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui. Abraão, irmãos, foi uma figura adequada para a explicação paulina, para a sua justificação. Pela fé, pois foi justificado antes da circuncisão e antes da lei. Se nós queremos conhecer um pouquinho de Abraão, capítulo 11 de Hebreus vai falar nos heróis da fé. Vai dizer quem era Abraão. E os judeus diziam assim: olha, Abraão, ele recebeu a justificação porque ele tinha obras, porque ele creu, porque ele fez algo. Mas Abraão, nós sabemos que ele não viveu no tempo da lei, ele viveu antes da lei e antes da circuncisão. A lei trouxe deveres, obrigações, trouxe a circuncisão, mas Abraão não. Abraão não era. E os judeus diziam: não, Abraão, ele é justificado pelas suas obras. E aqui diz assim: a palavra justificado, irmão, significa pronunciado ou tratado como justo. Ou seja, aquele que é justificado por Deus, através de Jesus, ele é justo. Ninguém tem o direito de fazer assim. Mas isso nós falamos no meio espiritual. A justificação, irmão céu, é espiritual. Nós não enxergamos ela, irmão Pedro, porque a justificação é no âmbito espiritual. Alguém pode enxergar: lá vai um pecador, lá vai aquele que erra, aquele que faz isso. Mas no âmbito espiritual, nós fomos justificados e nos tornamos justos para entrar nos céus. A justificação não é conquistada por meio das nossas próprias obras, como falamos. Em vez disso, somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ou seja, não se conquista pelas nossas obras. Não adianta, irmãos, querer comprar. Não adianta valores. Não adianta nós fazer tudo o que precisar na terra. Quem nos justifica é Jesus. A Bíblia diz que a nossa dívida é tão grande com Deus, que tudo que nós fizermos aqui de melhor, nós somos ainda devedores. Tudo nós somos ainda devedores. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe o cativo do cativeiro, e ali ele rasgou uma cédula. E agora em diante tu és justificado.
De agora em diante tu é merecedor de entrar na Nova Jerusalém. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que o cristão, quando declarado justo, é liberto da culpa do pecado. Quando nós somos justos e justificados, irmão, não existe a culpa de Adão. Ela foi retirada. A natureza de Adão pecou, entrou o pecado, entrou a morte. Mas quando Jesus entra, quando nós somos justificados, essa culpa sai da nossa vida. Porque nos tornamos justos. Nos tornamos justificados. Ou seja, no âmbito espiritual, irmão, nós estamos aptos a entrar nos céus, irmãos. Nós estamos prontos quando nós somos justificados e precisamos permanecer nesse mundo que vivemos, estar firmes para estar justificado para o grande dia. A justificação, irmãos, é uma obra concluída. Olha esse detalhe. A justificação é uma obra concluída de Deus e é instantânea. Ou seja, ela ocorre no momento da salvação. Aqui tem dois pontos importantes. Primeiro, a justificação é uma obra concluída. Tu aceitou Jesus no exato momento. Tu aceita Jesus, tu está justificado. E ela é uma obra instantânea, é no exato momento. Tu aceita Jesus, aquela dívida era rasgada, porque Jesus te justifica. Ele está dizendo assim: olha, ele era um pecador, ele era ruim no mundo, mas agora ele é justificado. Agora é uma nova criatura. E o inimigo, irmãos, não pode fazer assim. Estão falando no mundo espiritual. O inimigo não pode dizer assim: tu não tem direito. Não, aceitamos Jesus, nós somos justificados. É uma obra concluída, instantânea, é no exato momento. Os irmãos estão entendendo, irmão? A justiça, ou melhor dizendo, a doutrina da justificação pela fé, ela está presente na mensagem propagada por Jesus. Agora nós vamos entender por quê. Como pode ser constatado em diversas parábolas e também no seu próprio estilo de vida. Jesus já trazia a justificação junto com ele. Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Nenhum judeu, poderia se levantar contra Jesus e dizer assim: não, ele não pode fazer isso porque ele não cumpriu a lei. Jesus cumpriu fielmente a lei. Tanto é que ele não tira a lei, mas ele traz a graça. Ele não aboliu a lei, mas ele trouxe a graça. E a graça, irmão seu, traz a justificação por meio da fé em Jesus, não pelas obras. Nós somos justificados pela nossa fé. Um dos exemplos, irmãos, clássico, ou conhecido, que nós somos justificados instantaneamente e a obra é concluída, o ladrão na cruz. Um diz assim: se tu é Deus, desce daqui. Não é tu que salva, que manda teus anjos? Desce daqui. E o outro diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu acredito que Jesus olha para a direita, olha para a esquerda, mas ele vê aquele ladrão e diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Jesus estava dizendo assim: eu te justifico, a partir de agora tu é justo, e tu está apto a entrar no céu. Concluída, instantânea, no mesmo momento. Diz mais ainda, irmãos, que o ladrão recebeu a promessa de que estaria com ele no paraíso, naquele exato momento. Porque se fosse pelas obras, que obras teria o ladrão? Que obras teria? Não, aceitou Jesus, diz assim: hoje foi concluída, agora tu és justo, e está justificado. Diz mais, irmãos, outro exemplo é a parábola do fariseu, Lucas 18, 10 em diante. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Olha o que o fariseu disse: estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo, tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria se levantar os seus olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha o que Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, ou seja, será justificado. Amém? Às vezes batemos: eu jejuo, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Não, irmão, não é pelas obras. É necessário sim, porque queremos o galardão, teremos um galardão, é necessário as nossas obras. Mas a salvação e a justificação é por meio da fé em Jesus Cristo. Não existe outra forma. Não existe barganha, não existe compra, não existe bens que possa comprar. É somente pela fé que nós somos justificados. Abraão, irmão, foi justificado antes da circuncisão e da lei. Hebreus 11, 18, se os irmãos quiserem anotar, diz assim: Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Olha só, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Olha a fé de Abraão. Você lembra quando Deus disse a Abraão: vai lá e me apresenta teu filho Isaque. Abraão chama Isaque, leva ele, pega o cutelo, pega a lenha, pega tudo para o holocausto. Mas quando ele enxerga o monte, quando ele enxerga o lugar, ele vai dizer para os servos: olha, fique aqui, daqui não vai, porque eu e o moço vamos, adoramos e voltaremos. Ele poderia dizer assim: olha, se despeçam do moço, o moço vai ser apresentado. Mas não, ele diz assim: nós vamos, adoraremos e voltaremos. A fé de Abraão, está escrito em Hebreus, diz assim, que quando Abraão olha o monte, ele já está vendo o próprio filho ressuscitado. Ele não vê somente Isaque sendo imolado. Diz assim: se Deus quiser que eu sacrifique ele pode também ressuscitar depois. Eu posso imolar ele, mas eu tenho fé que eu imolo e ele ressuscita meu filho. A fé de Abraão
não pelas obras. Por isso que ele foi para a galeria dos heróis da fé, porque ele foi justificado pela sua fé. Entenderam, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando Abraão olha, ele diz assim: eu vejo, vai ser o lugar do holocausto. Eu vejo, mas eu sei que ele pode ressuscitar o meu filho, porque ele é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Muitas vezes nós falamos assim: está difícil, parece que dá vontade até mesmo de largar, mas olha o que Jesus fez por ti para estar aqui. Olha até onde tu chegou, até onde nós chegamos. Olha o que Deus fez, deu seu filho, Jesus morre e ressuscita, vem a graça. E ele diz assim: nesse exato momento que o Isaac aceitou Jesus, ele é justificado, tornado justo. Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, é o próprio conhecimento da justificação, é o próprio reconhecimento da justificação e da graça, ou seja, que motiva as boas obras e o crescimento espiritual. A justificação leva à santificação. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que é necessário, irmão, nós fazer a obra. É necessário nós ser obediente e praticar, mas não é ela que vai nos salvar. Não é ela que vai nos salvar. A salvação, quando aceitamos Jesus, nós vamos ser justificados. E eu perguntava uma dúvida, até conversando com o pastor Leandro, que o pastor, e aquele que errou? No momento que veio o arrependimento, permanece a justificação. Permanece a justificação. Mas a Bíblia diz: não erreis. Mas se errar, tem um grande advogado. Mas somos justificados por Deus. Aleluia. Além disso, o fato de que a justificação é uma obra completa significa que os cristãos podem ter certeza da salvação. Muitas vezes, irmão, nós falamos assim: tu tem certeza que tu está salvo? Não sei. A gente pergunta para alguém: tu tem certeza da salvação? Dá uma balançada. Irmão, quando aceitamos Jesus, nós somos justificados. Vem a convicção da salvação. Tem que dizer: eu sou salvo sim. Eu tenho certeza sim. Precisamos sim dizer assim: eu estou salvo pela morte de Jesus na cruz do Calvário, que me justificou e me dá um acesso ao Pai. Somos sim convictos que vamos morar no céu. Somos convictos que somos justificados e temos acesso ao Pai. Nada de ter dúvidas, não. A gente brinca, às vezes: tem certeza? A pessoa fica assim: será? Não, nós temos convicção que somos salvos, pastor João. Temos convicção que um dia Jesus vai vir levar a sua igreja e nós subiremos com ele. Uma vez que uma pessoa é justificada, não há mais nada que ela precise para ganhar e entrar no céu. Amém, irmãos? Tinha mais. E para encerrar, Romanos capítulo 3 e versículo 28. Abra a tua Bíblia. Romanos capítulo 3 e versículo 28. Concluímos: pois que o homem é justificado
pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, Paulo está dizendo, concluímos, está definido, já está escrito, o homem é justificado pela fé. Amém? A partir de hoje, se alguém falar para ti, tu tem certeza da salvação? Tenho, sou convicto. E essa certeza ninguém me tira, porque eu fui justificado por Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.